Nosso encontro ele é dividido aí em três momentos. No primeiro momento, uma breve apresentação para quem, né, não me conhece. Eu aproveito também para apresentar a Raquel Fontinelli, que está na sala, né? Ela também está nesse curso, faz uma abordagem. Eu vou pedir para ela falar mais um pouquinho daqui a pouco, né? Conversar com vocês. Ela faz uma abordagem sobre assistência de edição, né, que é muito importante nesse processo, porque esse é um curso, evidentemente, que tem a duas dimensões que são convergentes, né? Uma primeira é tratar a edição, a montagem, como uma componente pontual e fundamental no processo que a gente entende a linguagem cinematográfica, né? Então, a gente lidar com os conceitos, técnicas e compreender como elas podem ser utilizadas em favor das diversas formas de se contar histórias com imagens e sons. A outra dimensão é técnica tecnológica, né? Porque é a abordagem acerca do uso da ferramenta, né, em consonância aí com as ideias relacionadas aos conceitos. Mas isso daqui a pouco a gente fala no segundo momento, no terceiro momento, na verdade, quando eu vou apresentar o escopo do curso para vocês. Eu vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou Guto Neto, eu sou educador audiovisual, cineasta, realizador, com alguns aninhos aí na batalha aí do audiovisual, pelo menos aí uns 35 aninhos aí na carreira. Um estudioso de tecnologias e conceitos, né? Assim, eu gosto muito de lidar e ter o controle e o gerenciamento de todo o meu fluxo de trabalho, por isso eu foco muito nisso como um ponto-chave, né? Eu penso que quando a gente intenciona sair de um lugar que é um lugar um tanto mais leigo, quando a gente tem uma série de lacunas, fragilidades de compreensão do processo, e a gente quer alçar um outro lugar, a gente precisa ter um entendimento mais macro do processo, né? Quer dizer, ter o domínio dos conceitos, da linguagem, isso envolve, evidentemente, toda a estrutura de produção, mas, sobretudo na pós-produção, também agregar essa componente, que é essa componente de manejo técnico, que nos dá segurança para esse processo. Mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Na minha carreira, eu tenho me dedicado, se vocês tiverem aí a oportunidade e o tempo para acessarem aí o site da minha produção, é semearfilmes.com. Lá vocês vão achar, o site está atualizado, há pouco tempo a gente atualizou, e é um espelho aí do que a gente tem produzido. Eu tenho uma dedicação muito grande à área de artes aí, né, o campo das artes. Eu estou na produção de espetáculos de teatro, dança, música, mas também institucionais, minha produção autoral também. Meu último filme é o Impermanência, que tem o trailer lá para vocês acessarem. É um filme independente, produzido ao longo de 6 anos, que a gente vai fazendo uma itinerância com ele aí, buscando os públicos, mas por onde ele tem passado aí tem sido ainda bem é, super acolhido aí pelo público, pela crítica, enfim. Só para ter um entendimento aí, né? E como educador audiovisual, lá se vão aí desde 1993 eu dou aula na área de audiovisual. Eu coordeno um curso de cinema e audiovisual da Unifaixa, no Rio de Janeiro, há 10 anos, e tenho aí essa oportunidade que muito me alegra e honra de estar na ABC Curso de Cinema aí também, com essa turma super boa. Raquel, fala um pouquinho aí sobre você, sobre o que você vai, né, tá trabalhando. Eu sei que a Raquel daqui a pouco tem outro compromisso aí, vai ter que se desligar da sala, então vamos lá para você não ficar atrasada aí, Raquel. Oi, gente, eu sou a Raquel. Eu sou ex-aluna da ABC, eu fiz o curso de edição alguns anos atrás. É, Porque, enfim, é isso. Também super me interesso por montagem. Eu trabalho com assistência, mas eu também monto. É, E para muito montador, tipo, a assistência acaba sendo meio que a porta de entrada, assim, para você realmente se inserir no mercado. Mas eu acho que muito além disso também, a assistência ela é muito uma coisa. Assim, eu acho que se a montagem já é um trabalho um pouco. Que eles falam que é um trabalho invisível, né? Que uma boa montagem é aquela que você não percebe. A assistência está atrás disso, assim, de
a gente precisa organizar um projeto, porque um projeto mal organizado, você não consegue ter um fluxo de trabalho bom, assim. É uma coisa que eu sempre repito, assim, o processo criativo, quando você está montando, ele é caótico. Então, se você não tem um projeto organizado, é, com, com as cenas, com o material sincado com o que foi captado de som, o que foi captado de imagem, você não consegue, você fica travado. Isso te atrapalha, assim, no que você quer saber, porque você fica, tipo, você cria um próprio labirinto dentro do espaço que você está trabalhando. Então, a assistência, ela vem muito para isso, assim, de ajudar o fluxo de trabalho do montador. E o que vocês vão pegar comigo nessa parte das aulas que eu vou dar é justamente como organizar um projeto sem sair tropeçando, né, nesse processo assim da pós-produção, porque o que acontece muito também é de tipo a gente trabalhar em coisas independentes que a gente acaba fazendo tudo. Não é tipo, eu vou ser só montador, eu vou ser só assistente. Não. Assim, você às vezes tem que fazer os dois. Você vai pegar o material, eles vão só te dar um HD cheio de coisa e você tem que aprender a organizar isso. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que organiza um projeto de ficção, um projeto de documentário, porque tem as suas diferenças, assim, de como é que você vai arrumar suas timelines, suas pastas, suas diárias, as cenas. É, E resumindo, é meio isso, assim. Sendo Legal, bem Raquel. breve. Obrigado. Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar aqui compartilhando a minha telinha aqui que eu preparei para vocês, tá? Eu já falei aqui um pouco sobre o meu trabalho aí, bem rapidamente, para não ocupar o tempo. Então fica aí para vocês o acesso aí a Semear Filmes nas redes também, que vocês podem acompanhar. Aqui eu penso que vocês devem ter acessado lá, ou talvez não, quem sabe, né? A página da ABC, vão encontrar lá o programa, evidentemente, mais discernido, né? Mais dissecado. Aqui é uma breve síntese, só para a gente fazer uma passagem por ele, né? Então, a introdução à montagem cinematográfica, a gente quer falar de linguagem, e para falar de linguagem tem que apresentar os conceitos. Não há possibilidade do montador ele ser exclusivamente aquele que domina tecnicamente um software de edição. Isso é importantíssimo ter em mente, tá? Na trajetória tecnológica do audiovisual, e quando eu falo de audiovisual, eu estou falando de cinema, eu estou falando de televisão, eu estou falando de streaming, eu estou falando de VOD, eu estou falando de tudo que você possa, de redes sociais, impactando com durações, ritmos, propostas de forma, de linguagem bem diferenciadas, né? A gente assistiu também a uma chegada de novas tecnologias, sobretudo as tecnologias digitais, na virada dos anos 2000 até hoje, numa mudança muito mais rápida, vertiginosa, em que a ideia do operador de edição ela foi ficando muito para trás. O operador de edição quase que exclusivamente era aquele que dominava com muita rapidez e muita profundidade o equipamento, né? O que a gente foi assistindo é uma exigência, né, assim, de que, primeiro, os operadores de edição perseguissem a ideia de se tornarem editores, montadores. A gente se refere mais à montagem no campo do cinema, né? Um outro ponto é a turma que vinha do analógico, e eu me insiro nisso, né? Assim, eu venho do analógico, ou se adequava às novas tecnologias e dominava tecnicamente para poder continuar a aplicar seus conceitos criativos, ou ficava para trás. Então a gente viveu também no outro polo, assim, eu preciso lidar com as ferramentas de edição não linear, porque o montador passa a ter uma relação muito direta com a ferramenta. Então, linguagem na cabeça, tá? E a técnica barra tecnologia como aporte. Os dois têm que ser muito bem dominados. Porque aqui na linguagem você está dizendo o seguinte: eu consigo ter fazer intervenções, interferências criativas importantes. Porque o montador tem essa ingerência, ele pode propor, ele deve ser propositivo, e muitas vezes ele encanta
um diretor numa sequência de cenas, e fala assim, nossa, como ficou legal, que bacana essa tua proposta. Isso é mais do que comum. Tecnicamente, porque você está lidando, primeiro, com outros departamentos que vão receber a tua timeline de edição. Então, essa timeline de edição ela precisa ser compartilhada, se vai para a cor, se vai para o sound design, se vai para o VFX. Essa timeline tem que ser entregue dentro de parâmetros técnicos seguros e responsáveis. Terceiro ponto, você está numa convivência que é mais do que comum no ambiente da produção independente. A gente vive muito, né? Sobretudo no Brasil, América Latina, outros países com uma estrutura similar, que também existe fora dos ambientes de grandes estúdios ou da produção de alto padrão. O audiovisual, o cinema não vivem só dos grandes estúdios, né? E dos patamares milionários de produção. Tem muita gente da produção independente no mundo inteiro, né, gente? E aí eu quero dizer o seguinte: não é por menos que as ferramentas de edição não linear, elas são suítes, né? Então, assim, elas têm todas as salas necessárias para você fazer a pós-produção autonomamente ou compartilhando com outros departamentos, outros profissionais, na medida que você tem mais recursos, ou mesmo na medida que a tua produção independente pode contar com outros pares, parceiros que dominam. Tem um amigo que domina bem a área de sound design. Poxa, vem fazer o filme comigo, faz aí o sound design no meu filme. Então, você tem que saber lidar com a autonomia dentro do teu ecossistema que você usa, e tanto quanto como você distribui trabalho de forma compartilhada. Então, é importantíssimo conhecer a montagem sob o aspecto de linguagem, mas também no que se refere às tecnologias e técnicas, né? A reboque aí da introdução à montagem cinematográfica, uma história que se segue aí da formação de escolas de pensamento, né? Escolas nesse sentido, de teorias de montagem, né? Assim, olha, a gente pensa cinema desse modo, a gente pratica cinema na montagem dessa maneira, dessa forma, sempre no curso análise de sequências, né? Isso inclui, inclusive, a abertura para eventualmente você estar. Poxa, Guto, queria trazer uma sequência de um filme que eu estou montando, um filme que eu montei, eu editei aqui com a rapaziada, ou não sei os patamares profissionais de vocês, então, assim, não dá para especular, mas, assim, poxa, eu montei essa sequência aqui, essa cena, dá para a gente trazer para estudo, a gente está aí, né? Com essa ideia de troca de compartilhamento também, tá? Aquilo que dá conta de caracterizar o que é a montagem visível, lá tem os conceitos, tem as definições para isso, né? As rupturas e estilos, a montagem visível, aí a gente vai para o polo oposto, eu antecipei um pouquinho aqui uma síntese sobre isso. A abordagem de assistência de edição, que a Raquel vai fazer com vocês, ela vai ter 2 encontros com vocês para falar sobre organização do material, né? É algo fundamental. A gente que trabalha com pós-produção, eu trabalho com montagem e colorimetria, são meus focos, né, na pós-produção. A gente esbarra em coisas assim muito, muito complicadas, porque a gente não somente trabalha com aquilo que a gente participa de todo o fluxo de trabalho, né, de todo o workflow. Pelo contrário, muitas vezes você recebe material e você está na ponta da pós-produção. Você já recebe material que foi captado, que chega para você desorganizado, de maneira bastante complexa de ser entendido e que torna o teu trabalho um trabalho arriscado. Então, é importante você saber como organiza o teu material para a tua autonomia, para você não ter bagunça, não ter perigo de perder material, de confundir tudo lá, ainda mais quando você está com projetos em paralelo, e também para você orientar um processo de produção, né? Um processo de pós-produção. Eu sempre comento o seguinte: se você é um produtor independente, você pode estar trabalhando autonomamente com a tua própria produtora, não importa o tamanho que ela tenha, né, gente? Hoje, como a gente tem acesso aos artefatos de filmagem, seja o celular que filma em ProRes, até as câmeras digitais de cinema digital
de patamares intermediários que têm um resultado final muito bacana, né? A gente tem uma quantidade de equipamentos aí fantásticos, gerando conteúdo de altíssimo nível de qualidade, até patamares mais altos de produção, né? Então, é importante a gente, de novo, ter os conceitos, ter o manejo da ferramenta e como organizar as coisas para não pular essa etapa. A montagem no documentário, uma abordagem que eu gosto muito de fazer. O documentário tem especificidades mesmo, né? Mas a gente precisa construir um pensamento de organização para conduzir a montagem no documentário. Então, esse é um tema importantíssimo, tá? A nossa ferramenta base, para quem viu lá acessou a ABC, a ferramenta que a ABC usa nos cursos é o DaVinci Resolve, né? Que é o software da Blackmagic, que tem a versão gratuita, para quem não conhece, enfim, e tem a versão paga, que é a versão Studio, que é a versão que você ou compra, adquire, uma assinatura única, ou você recebe quando você adquire um equipamento como as câmeras, os consoles, né, de cor, de edição. Então a tem Mini também, que são aquelas mesas de corte da Blackmagic que se disseminaram aí na pandemia, custo-benefício, né? Mas a versão gratuita ela é muito, muito aprimorada, tá? Quando eu normalmente inicio o curso, eu faço uma rodada no primeiro dia para entender quem é quem, né? E em né, que patamares as pessoas estão de convívio com as ferramentas, né? Tem gente do Premiere, tem gente do Final Cut é mais raro, né? Mas DaVinci e Premiere são mais comuns e cada vez mais o DaVinci está ocupando um espaço importante profissional. As pessoas podem se perguntar, puxa, mas eu aprendi a editar no DaVinci, eu sou um profissional no mercado? Como você pode ter certeza que sim, o DaVinci está se alargando no mercado, né? E eles têm uma estratégia de marketing muito poderosa e uma ferramenta que tem uma entrega muito, muito segura. É um software que dificilmente eu não tenho um relato para dar para vocês. Eu trabalho com o DaVinci desde 2018. Eu não tenho um relato para dizer para vocês se eu tenha perdido um projeto, tenha tido um problema sério com o DaVinci, no sentido de comprometer o meu fluxo de trabalho, meus prazos, meus cronogramas de entrega com meus clientes ou com meus filmes e produções de terceiros, tá? E sempre, na medida em que a gente vai para a abordagem da ferramenta, e aí a gente está ali já passando da essencialidade dos conceitos, né? Ou seja, eu não gosto de chamar de teoria, não, tá, gente? Embora eu não tenha nada contra a teoria, muito pelo contrário, minha base de conhecimento é muito forte lá atrás e até hoje da teoria, mas é porque, de fato, quando você fala de montagem, quando você fala de conceitos, de princípios de montagem, você está falando de legados. Você está falando de coisas que foram feitas na prática e que uma galera muito fera conseguiu deixar, ou através de seus filmes, que foram dissecados por estudiosos posteriormente, ou pessoas que deixaram efetivamente seus pensamentos descritos, né? Em literaturas que a gente estuda, mas só que aquilo ali é base empírica. O cara foi lá, fez, experimentou, usou aquilo nos filmes dele, falou, cara, eu preciso registrar as minhas experiências aqui, entende? Então, são teorias aplicadas na prática, comprovadas na prática. Isso é muito bacana de dizer. Então, mesmo quando a gente está falando de conceitos, a gente está falando de uma prática muito forte, tá? E aí a gente vai aprimorando ideias como ritmo, timing, né, que é o tempo, respiração. O documentário usa muito essa ideia de respiração, a ficção também. O som chega para a gente na montagem, não dá para dissociar. A gente sabe que há um momento em que o cinema tem a conquista técnica do som inserido
né, como uma camada na película para ser operacionalizado, e depois disso há um avanço absurdo das ideias acerca da aplicação das trilhas, dos efeitos, dos sons que a gente usa para revestir e a importância que eles têm. Se vocês se relembrarem rapidamente aqui da última cena inicial ali do Cidade de Deus, talvez possam lembrar que tem ali nas transições de corte, né, um ruído da faca, né? Esse ruído da faca que ele é potencializado na mixagem como sound design, né? Para ele aparecer mais, ele ficar mais audível. Ele funciona junto com o corte, né? Como elemento de transição na montagem. Então, é muito importante ter essa sensibilização para as ideias de som aplicadas à montagem, tá? Como a gente está falando de autonomia, né? A gente está, evidentemente, é, falando também da abordagem de todas as salas que fazem parte da suíte do DaVinci, né? Evidentemente que a gente não vai ter o foco, né, como se fosse um curso só de colorimetria, um curso só de sound design ou de edição de som, não é esse o foco. Mas os elementos que dão conta de te dar essa independência e aplicabilidade de boa parte de recursos diários, interessantes, que você pode usar nas suas montagens, a gente aborda no curso, né? É, E o projeto final de vocês, ele, não sei se vocês entraram em contato com essa informação, mas a ABC ela se organiza de modo interdisciplinar, né? Então a gente tem lá os cursos, curso de direção, de fotografia, de produção, enfim, e eles acabam convergindo para uma produção. Então, tem as pessoas lá que fazem esses cursos, elas vão para o set, nas casas casadas e laranjeiras, produzem seus filmes e esses filmes são montados pela turma de edição. Então, são vocês, estudantes do curso de edição, que vão finalizar o curso editando projetos inéditos, tá? Então, para quem vai fazer o curso, a gente vai precisar trabalhar muito para que vocês realmente, independentemente aí dos níveis profissionais de cada um, menos ou mais, enfim, esse é um curso que vai desde da abordagem para o que é mais iniciante, né? Talvez já tenha alguma pegada ali, mas precisa muito de se aprofundar, até alguns profissionais que estão no meio do caminho ali, né? Tentando ter um upgrade, um crescimento, querem um conhecimento mais sistematizado, mais organizado, para poderem crescer, né? Como profissionais dessa área. Deixa eu abrir aqui minha. Então, gente, essa é a minha abordagem aí. Fico aberto aí para vocês fazerem perguntas. A gente tem um tempinho aí, que vocês quiserem questionar sobre o curso, enfim, sobre tu vai ter isso no curso, você vai abordar aquilo, enfim, né? Fiquem à vontade aí. Oi, tudo bem? Salve, Matheus, tudo bem? Isso, tudo bem? Boa noite. Então, eu Boa tinha uma noite. dúvida, primeiro, porque eu só cheguei nessa aula aqui porque eu vi a propaganda da aula grátis, aí acabei, já tinha visto mais ou menos os cursos da VCI, tinha me interessado, mas queria ver uma aula antes, assim. Sim. Primeiro, se ainda tem vaga no curso de edição, porque eu procurei no site aqui, eu não consegui achar o curso. Aham. Se, no caso do DaVinci, só a versão paga a gente já consegue, tipo, cobrir o curso, assim, tranquilo? A versão A versão grátis, gratuita quer que você dizer, perdão. diz? Isso, Com perdão. certeza, com certeza. Isso aí eu posso te afiançar, tá? Até porque eu procuro levar o curso com os recursos da ferramenta gratuita, tá? E aí você vai ter oportunidade de comprovar que você tem uma ferramenta profissional para muito tempo, sem ter aquela adrenalina de, pô, cara, vou pagar ali US$ 295, eu ainda não tenho recurso para investir numa câmera que vem com o software, sem susto. Tem uma galera que está conseguindo entregar com muito profissionalismo com a versão gratuita. Você pode até se perguntar assim, pô, mas isso é meio louco do fabricante, né, cara? O cara entrega uma ferramenta com uma batelada de recursos profissionais
numa versão gratuita. Mas é porque é uma estratégia de marketing que acaba proporcionando o quê? Uma galera no mundo inteiro que fica comprando câmera para receber o DaVinci. Tem muito mais gente, quase que a totalidade, eu poderia arriscar te afiançar, que espera para investir num equipamento como uma câmera da Blackmagic ou um console, né, para vir a licença junto, do que comprar sozinho a licença. Porque se você pegar uma câmera que custa $1.000, que é a 4K, Pocket 4K, e você tirar $295, você tem a câmera mais barata do mercado de cinema digital, com o software. Mas fica tranquilo, porque a versão gratuita é larga, assim, vai sobrar. Você vai demorar a sentir falta da versão paga. Vai dar tempo de ganhar os teus jobs aí para você pensar. Tá? Tem vaga sim, cara. Eu não sei te dizer exatamente. Aí você pode entrar em contato com o pessoal lá da ABC, a Raíssa, enfim, que eles te Tranquilo. orientam lá. Mas tem vaga sim, tá? Eu cliquei aqui no link do Saiba Mais do curso, mas não tá carregando nada. Aí eu vou mandar uma mensagem lá, vou Manda, mas tem ver se sim. eu acho Vai aqui. ser um Mas prazer te obrigado. ter lá. Nada. Valeu, um Fala, abraço. Igor. Igor, você quer falar? Acho que você está com o microfone mutado. Não quer, não. Eu acho que ele tirou a mãozinha ali. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A Raíssa? Não, Ana Beatriz. Diga, Ana Beatriz. Eu queria saber se você iria ensinar o Premiere também ou se é só o DaVinci mesmo. A nossa ferramenta na ABC é o DaVinci, tá? Tá. Todo o workflow da ABC é com o DaVinci e é na produção com as Pockets e a Pixis, que é a nova câmera da Blackmagic. Então a gente adotou lá o workflow todo da Blackmagic, tá? Agora é importante dizer para vocês, claro que a gente não tem só o DaVinci Resolve, não tem somente o Premiere, não tem somente o Avid Media Composer, que é um software importante, histórico, mas bem nichado. A gente não tem só o Final Cut. A gente tem outros softwares de edição não linear com menos recursos. Tem o Vegas, que era da Sony, deixou de ser. O que você vai. E isso é uma coisa que eu faço questão de mostrar no curso, são as similitudes entre as interfaces de edição não linear. Claro que cada fabricante tenta plantar ali o seu recurso que é diferente do outro. Essa é a competição de mercado, né? Que cada vez mais fica estreita, tá? Porque os desenvolvedores eles correm muito e às vezes o cara vem com uma ferramenta na frente do Premiere, o Premiere vem na frente do DaVinci, daqui a pouco o outro atualiza, tem a mesma coisa. Então essa não é mais uma questão. Agora as interfaces são muito similares. Um atalho muda daqui, você aprende o atalho de lá. Então assim, eu nunca tive dificuldade em me adaptar a linguagens tecnológicas diferentes em que se refere aos atalhos enfim, os caminhos aí, tá? Diga aí, Felipe. Olá, Guto, boa noite, tudo Boa bom? noite. Tudo bem? Cara, eu estou muito assim, eu ainda não me inscrevi no curso, eu queria ver essa aula, estou muito afim de entrar nessa área, de entender um pouco mais. Sua aula foi Aham. muito demonstrativa nesse aspecto. E aí, só que eu fico pensando se esse curso, o tamanho desse curso e o tudo que você passa já permite, porque eu penso muito em mercado de trabalho, tipo assim, é um investimento que eu estou querendo fazer. Tô até pensando, eu tenho um computador que eu não sei, vai rodar um pouco lento, mas tô pensando já trocar, pegar um para trabalhar Uhum. com isso, mas eu fico pensando em mercado de trabalho com esse curso, eu consigo assim me inserir no mercado, se tem assistente para montadores, como é que é em relação ao mercado de trabalho assim? O que você poderia Ótima me dizer? pergunta. Vamos lá, Felipe. Bom, primeiro, assim, tem que ser muito honesto com você e com todos, né? Assim, a gente fala assim, o DaVinci tem uma versão gratuita, né? Super profissional, mas tanto o DaVinci quanto o Premiere, quanto qualquer outro software de edição não linear, ele vai exigir uma arquitetura básica da tua máquina, né?
Então, você vai ter que ver isso. Eu posso compartilhar com vocês, mas isso está público lá no site da Blackmagic, por exemplo. Qual é a arquitetura mínima para você rodar a edição, né? Se você for pensar em VFX ou em colorimetria, aí a coisa sobe, tá? Falando em edição, tem que ter uma arquitetura mínima. Eu ensino para vocês também como otimizar o fluxo de trabalho. Significa dizer o seguinte: mas eu filmei em 4K. Tá pesado para burro. Vamos otimizar o fluxo de trabalho para você conseguir editar numa mídia que seja mais compatível com o que a tua máquina suporta. Isso é absolutamente recorrente, tá? Contudo, você tem que analisar isso. Esse é um ponto. O outro ponto importante é que para você se preparar para o mercado, o curso é muito suficiente, mas é importantíssimo que nos intervalos entre as aulas, a gente tem aulas segundas e quartas, vocês treinem edição, treinem montagem, tanto conceitos quanto técnica, tá? É muito comum, gente, para lá de comum. Eu dou as aulas online para a ABC, mas eu dou minhas aulas presenciais no curso de cinema que eu coordeno. Lá eu só dou aula de colorimetria, tem um outro professor de montagem. E já tive essa experiência do online e do presencial em diversos espaços. E a reação é a mesma. Se você não aplica os conhecimentos nos intervalos que você tem entre uma aula e outra, volta com a cabeça com 30% ou menos. Concorda? Então, assim, se você já tem esse foco, Felipe, imagino que tantos outros aqui na sala tenham, cara, tem que batalhar mesmo, pegar tudo que a gente fala aqui, porque quando você vai lá e experimenta, você volta na quarta-feira, volta na segunda, Guto, esbarrei numa dúvida aqui, acho que não entendi muito bem aquilo lá que você falou. Aí a gente tem a oportunidade de resolver a lacuna. Se vocês não fazem, você fica com a lacuna porque você não sabe que ela existe. Sacou? Então é isso. Quanto a mercado de trabalho, cara, a gente está vendo um push novo aí do cinema, né? Num patamar, evidentemente, de produção bastante alto, né? Mas só que você tem que pensar o seguinte: quando você vê um Ainda Estou Aqui, um Agente Secreto do Kleber Mendonça Filho, né? O Último Azul do Gabriel Mascaro, que é um jovem cineasta incrível de Pernambuco, né? Conheço ele desde o primeiro filme dele. E Humanas, né, da Mariana Brennan, que são filmes importantes que estão surgindo aí, o Malu, do Pedro Freire, você já vai olhando para uma diversidade de possibilidades de investimento. O Malu, do Pedro Freire, que é um filme que até poucos dias estava em cartaz, foi um filme de R$1 milhão. Isso é baixíssimo orçamento para o cinema, tá? Eu quero dizer o seguinte: quando você tem um empuxo de altos patamares, você tem uma cadeia produtiva que vai sendo realimentada ou nutrida, tá? E que vai atingir vários patamares de produção, né? Porque a gente também não pode pensar assim: vou entrar no mercado já chutando lá em cima, né? Você vai chutando, e aí você vai se qualificando, e aí vão indicando você, e você vai entrando para o mercado. Então você tem que olhar o seguinte: você tem vários patamares de mercado em que você pode se inserir, até mesmo na produção de conteúdo digital para redes sociais, ou produção de vídeos institucionais para o terceiro setor, né? Porque o que muitas vezes a gente assiste? Alguém que te procura, te dá a oportunidade, quer contratar o teu trabalho, porque ele vende frustrações com outras pessoas que foram contratadas. É muito comum, tá, Felipe? E demais. Muito comum, gente. O que acontece? Não tem a história do acesso? Há 25 anos atrás, você não tinha esse acesso a uma ferramenta de edição não linear profissional de modo gratuito. Você estava começando a ter acesso e pagava uma graninha por aquilo, ok? Você não tinha a possibilidade de fazer trabalhos com o celular. Hoje o mobile está inserido no setup de produção. Tá legal? Tem um monte de periféricos sendo gerados. Claro, a gente está falando de iPhone, tudo bem. Mas ele entrou no jogo. Entrou para valer, entrou pesado, né?
Então, assim, você não tinha isso, hoje você tem isso também. Então, assim, hoje você tem acessórios para captar um bom som, um bom áudio, uma boa voz, em patamares em que você dá uma economizada ali, você consegue comprar um bom microfone para qualificar a tua produção. Eu quero dizer que, como o acesso em termos tecnológicos aumentou muito, entrou muita gente aventureira no processo também, Hum. tá? O que vocês estão aqui curiosos, façam ou não esse curso, ou outros que desejem, é uma demonstração de que você não quer ficar nesse lugar do assim, cara, eu não vou ficar experimentando a vida inteira, tentativa e erro. Eu quero dar um salto. E aí, quando você quer dar um salto e você investe nisso pessoalmente, você pode ter certeza. O curso vai servir para te colocar no mercado. Entendeu? Não, entendo Respondi? perfeitamente. Respondeu. Mas eu tenho, desculpa, é porque eu fui anotando que eu tenho algumas outras perguntas. É porque, Legal. de fato, eu estou de fato curioso. Eu não sei se alguém mais quer perguntar, eu posso esperar também. Para Tem também mais não duas pessoas aqui. Se você puder rodar, eu volto para você, pode ser? Bom, tá Só para bom. as pessoas não ficarem. Fala aí, Claro. Igor. Eu estava com a mão levantada ali. Não sei se ele está. Tem Tem Erli Coelho também. Erli, eu tô com a vista aqui, tá Então pequenininho. já a pergunta do Felipe já meio que respondeu a minha, assim, mais ou menos. Ah, beleza, Erli, obrigado, então. E tem o Igor ali que está com a mão levantada, mas acho que talvez ele esteja um pouco distante aí. Continua aí, Felipe, levanta as tuas questões aí, vamos embora. Eu vi que tem nessa na emenda e a Raquel, que vai estar no Isso. país, falou na parte de assistente de edição. Uhum. Existe essa profissão dentro dessas grandes players assim que tem aí, ou até para um filme independente, porque eu tô pensando, que não é aquela, cara, eu sou muito estrategista como eu invisto dinheiro, e porque é isso, né? É trampo, e vou só te falar, eu sou ator. Legal. Já atuo no mercado, só que eu ando buscando outras formas também de atuar com arte de alguma maneira que vai abrindo conhecimento, assim, porque eu faço, trabalho com audiovisual. Mas também aquela coisa, né? A gente se desdobra em fazer muitas outras coisas, porque é esse desafio de ver como artista no país que vivemos. Claro. Seguinte, existe essa profissão, tem abertura para assistente de montagem? Existe mais do que você possa imaginar. Assim como existe para assistente de direção, né, assistente de produção, muitas vezes existe uma coisa assim vou falar do estudante de bacharelado, né, que vai lá buscar uma faculdade de cinema, tá? Ele chega como ele é jovem, ele está chegando ali e fala, quero ser diretor, quero ser diretor de fotografia, quero ser montador, quero ser roteirista, que são, assim, os cabeças de chave. Mas a produção não acontece só com cabeça de chave. Essa que é a verdade. Sem você ter primeiro, segundo, às vezes até terceiro assistente, não rola. E aí a gente tem, isso até há uma pesquisa que eu tive acesso no final do ano passado, que dá conta disso, de uma carência de formação para pessoal nesses campos, nessas áreas. Um outro ponto que é importante de dizer é que muitas vezes o assistente de edição é o que aconteceu com a Raquel, por exemplo. O assistente de edição é a porta de entrada para você chegar na montagem, tá? Então você é um bom assistente de edição, você começa a fazer uma assistência aqui, outra acolá, aí te chamam de novo, pô, chama o Felipe, que o Felipe é bom de fazer isso, né? Aí daqui a pouco você está colado ali com o montador, ele começa a te oportunizar, daqui a pouco você está pegando uma montagem junto com o montador para o qual você trabalha. Então tem mercado sim, tá? E é uma função muito importante. É o que a gente comentou, tanto a Raquel quanto eu. Cara, a ausência desse profissional faz uma diferença assim, enorme, bagunça o coreto. E para você, como produtor independente, ó, vou começar um projeto aqui, pouca grana, não tem como contratar um assistente de edição, mas você tem que saber fazer esse trabalho. Sacou? Em nome do teu projeto, independente de você pleitear em um lugar ao sol como assistente. Legal. Não, é sempre nesse foco do mercado. E
Alguém quer perguntar, gente? Eu tenho perguntando. Tem o Igor ali que continuou com a mão levantada. Eu só não sei Tá se dando para me ouvir dessa vez? Tá, agora foi, agora tá, Igor. Legal. Eu tava achando que não ia conseguir. Posso fazer? Claro. É só que eu perdi um único detalhe. As aulas vão ser de forma remota? Elas são de forma remota, online, e as gravações ficam disponíveis até 48 horas pós a aula. Beleza. Obrigado. Nada? Tem o Matheus ali também. Vamos dar voz ali ao Matheus. Fala, Matheus Braga. Então, só para ter certeza, é o que eu estava procurando no site, não estava achando. Essa aula, no caso, ela faz parte desse curso maior, que é o Editando a Imagem no Audiovisual, correto? Essa aula de hoje que você diz. Isso. O curso é esse, né? O curso é esse. Editando. Beleza. Vou me inscrever. Tá? Valeu, obrigado. Fiquei muito Fala aí, animado. Felipe. Fala aí, Felipe. Vamos lá, Guto. Eu vi que você passa pelo som, pelo um pouco do colorismo. O montador acaba... Eu queria entender qual é o lugar na pós, o lugar do montador, né? Porque a equipe de pós é uma equipe grande. É de VFX, do sound designer, do colorista, enfim. Deve ter mais coisa aí que eu não sei agora. Eu acho que começa do logger ali, que recebe o arquivo já e já coloca no computador. Inclusive, num set, eu vi o cara tinha acabado de gravar uma cena, o cara já colocando e editando, colorindo, já mandando pro streaming. Eu tinha feito um streaming que eu fiquei assim, uma mega máquina, o cara fazendo tudo meio na hora. Mas eu fico pensando, qual que é, tipo assim, a posição do montador dentro de uma equipe grande? Porque, pelo que eu tô vendo, você está dizendo que o montador é importante ele entender de som e de cor. Não necessariamente ele vai fazer isso. Acredito que ele acaba fazendo isso em trabalhos menores, curtas-metragens, que você vai pegando, a gente acaba fazendo som, tudo ali. Mas, numa equipe, qual que é a posição do montador? Qual que é a ordem de trabalho, geralmente, de um flow ali de trabalho, né? De uma organização. Como é que ele se encontra? Porque você viu aí no filme do Cidade de Deus, o Sound Effects, o som design é muito importante nesse início, é uma cena fantástica. Eu já revi essa cena várias vezes, porque realmente é incrível. É incrível o ritmo que põe ali e te leva, de fato, para aquele ambiente. O suor, a fotografia, está tudo muito comunicando. Mas aonde o montador entra aí, dialogando com o sound designer, com o VFX, enfim. Vamos lá. Bom, primeiro, assim, pós-logger e assistente de edição, o montador é a porta de entrada da pós-produção, né? Porque ele tem a responsabilidade principal da construção narrativa. É a ele que cabe isso. Todos os outros departamentos dependem da validação da montagem. Que o montador, ele tem métodos e métodos, tem diretores e diretores que gostam de colar no montador, outros gostam de esperar propostas do montador. Eu vou montar a cena aqui, no fim de semana eu te mando para você avaliar. Cada um tem um método de trabalho, tá? Mas o fato é, a validação da montagem vai acontecer através do diretor. Então, o montador ele tem a incumbência central da estruturação narrativa, com todas as componentes que são inerentes a ela: ritmo, emoção, potência da dramaturgia, tudo isso está na mão dele. Cabe ao coordenador de pós-produção, que é um ser pensante que vê todos esses departamentos, coordenar e articular a comunicação entre eles. Ok? O montador não dialoga, não é que não possa ter conversas com outros departamentos, mas ele precisa desse elo de ligação. Eu estou respondendo a você numa produção de porte, tá? Então você tem a figura do coordenador de pós-produção. Então ele tem alcance de como que vai funcionar o VFX, se tem VFX envolvido. Os filmes normalmente têm, né, muito VFX envolvido, né? Grafismo, né? Quando a gente vê, por exemplo, aquele movimento que aparece no Cidade de Deus, né, que é aquela circular da câmera ali, né? Aquilo ali é um movimento de câmera com grafismo, tá? Às vezes a gente pensa que o grafismo é animação só, motion graphics, não, né? A gente tem muitos tratamentos gráficos na imagem que a gente nem pensa que está
está acontecendo ali. Então, o coordenador de pós-produção, ele decupa, né? Ou seja, ele tem um entendimento de todas as necessidades de todos os departamentos. O que acontece com o montador é que para que a gente possa fazer o melhor trabalho, então, isso numa estrutura de pós-produção aumentada, né, grande, por exemplo, eu pego um material que foi filmado em RAW ou em log, né, que são coisas que eu falo sobre isso no curso, né? Que é aquela imagem lavada, acho que todo mundo aqui já entrou em contato com isso. A gente olha que imagem pálida, né? Não tem contraste. Aquela imagem é uma imagem com muita informação para todos os departamentos que precisam fazer cor, VFX e tudo mais. Para o montador é muito ruim montar com aquela imagem lavada, porque você perde da direção de arte, você perde profundidade de cor, de luminância, fica uma sensação ruim para montar a narrativa. Aí o que a gente faz? Tem um domínio, o cara tem um domínio básico lá, ele não precisa ser um colorista, ele vai lá e revela aquela imagem. Revelar significa dizer, ele traz ela para um perfil de trabalho, que ele sabe colocar, e para ele poder operar a montagem. Estou sentindo falta aqui, eu vou aplicar uns efeitos de som aqui só para minha montagem, não são os que vão influenciar o sound effects. Ele aplica para poder ajudar ele. Depois ele zera tudo e aquela timeline é compartilhada com os profissionais que vão dar conta daqueles departamentos. Então, o montador, ele tem a responsabilidade de construção narrativa. É dele, tá? Ele faz uso de recursos de outras salas ali da suíte para dar uma bola para ele, para dar uma ajuda para ele. Isso numa estrutura que tem grana, minimamente com grana. Quando é uma estrutura que não tem, e por isso a gente faz essa abordagem para que as pessoas tenham a chamada autonomia, é você que vai dar conta do processo. Porque você tem uma entrega do teu filme, você tem uma entrega do teu cliente, e aí você tem que entregar com um padrão de qualidade. Então, você vai ter que dominar, basicamente, que seja, tá? Essas salas dentro do teu software de pós-produção. Deu para entender? Mas, especificamente, as funções do montador estão nesses lugares. Ritmo, a harmonia, melodia, atmosferas emocionais, dramaturgia, é nisso que ele foca. Construção narrativa. Tá? Entendi. Tá, perfeito. Manda brasa aí. Tá bom. Massa, entendi. Então acaba que eu estou entendendo que, claro, isso dentro de uma estrutura enorme que você explicou, mas na estrutura que a gente vai ter como experiência, montando um curta autoral das outras turmas, vai ser algo que a gente também vai ter uma equipe, porque eu vi que tem curso de colorismo, sound design, essas pessoas também vão estar nessa equipe para que tudo ocorra. Exatamente. Na verdade, vocês têm um fluxo de trabalho, um workflow, que tem o curso de edição de som, tem o curso de colorimetria, né? Então, vocês, na verdade, há uma coordenação interna da própria ABC. Quando vocês recebem a timeline para edição, ela vem para a edição. Então, você, volta a dizer, você pode até aplicar alguns recursos para melhorar a tua percepção, mas na hora de devolver aquela timeline e compartilhar com outros departamentos, aí eu ajudo vocês a zerar aquilo ali. Vamos resetar isso aqui e entregar a montagem. Tem uma outra coisa importante, que é uma experiência que esse projeto final traz para vocês, que é uma experiência sempre desafiadora e interessante, porque vocês vão se relacionar com os diretores de cada curta. Vocês vão se reunir com eles. Então, quem ficar responsável pelo curta tal, vai se reunir com aquele diretor daquele curta para dialogar, para entender as intenções, né? O que do roteiro foi modificado, porque um roteiro ele sofre mudanças importantes. A gente costuma dizer que são 3 mudanças pontuais. A primeira mudança é no próprio roteiro. Nenhum roteiro sai da cabeça de uma vez só e está pronto, né? O roteiro ele passa por vários tratamentos,
Tem, inclusive, laboratórios de roteiro, compartilhando as ideias com outros roteiristas, enfim. Tem tratamentos para o roteiro. Então, ele tem modificações inúmeras. Depois, no set, porque a leitura que muitas vezes o diretor faz, ele decupa junto com a fotografia, como é que vai ser filmado, posicionamento de câmera, tipos de lente e tudo mais. Chega na hora do set, ele fala assim, pô, mas peraí, essa cena aqui eu quero fazer uma mudança aqui, eu quero acrescentar um plano, eu quero tirar uma câmera do tripé do maquinário, eu quero botar ela na mão. Isso traz mudanças para o roteiro. Então tem uma segunda escritura do roteiro que é no set de filmagem. E a terceira e última, que costuma ser bastante transformadora, que é a montagem, né? Então, um exemplo claro disso, assim, você filmou 2 cenas que foram pensadas originalmente para serem uma na sequência da outra. Aí na montagem você olha para aquilo e fala, pô, mas aqui dá para brincar com um cross-cutting aqui, dá para fazer uma montagem paralela, brincar aí e voltar. Isso não está no roteiro, está proposto pelo montador. Você experimenta, apresenta, pô, ficou muito bom, Felipe. Que ideia genial, deu ritmo, plantou coisas incríveis aqui. Então, a montagem tem essa malemolência. Então, são 3 escrituras diferentes que você tem do roteiro. Legal. Tá? Massa. Tá. Então, aqui, a ideia do workflow de trabalho na ABC é muito essa, ser um workflow profissional, né? Em que você tem que se relacionar com esses outros estudantes de outros cursos. Está todo mundo aprendendo, evidentemente, né? E todos os instrutores, professores estão imbuídos e buscar o melhor para preparar vocês da melhor maneira possível, né? Para você chegar nessa experiência, né? E você não vai ficar soltos na experiência, né? É lá no finalzinho do curso, mas a gente está sempre ali, eu e Raquel, monitorando, com a escuta atenta. Guto, vê o meu corte aqui, vê o que você achou. Aí manda, eu dou uma avaliada, a gente conversa. Vocês não ficam soltos na vida, não. Bacana. Pô, gostei muito. Se tiver vaga, já vou me inscrever, porque... Tem sim, obrigado, Felipe. Então, eu me despeço por aqui, assim, grato aí pela audiência aí de vocês, né, até esse momento, e esperando vocês aí para a gente conduzir mais essa bateria aí, esse curso aí, tá bom? Um abraço grande, boa noite aí, gente.